Bom, pessoal, eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês sobre funções, né? Então, vai ser uns conceitos introdutórios sobre funções. Se quiserem ter acesso à minha formação, basta acessar aqui o link, né, da plataforma Lattes. Dicas, né, sugestões, críticas, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pela conta do Instagram. E nesse vídeo a gente vai falar sobre quatro tópicos de funções, que são os conceitos, a definição, né, de função, domínio, contradomínio e imagem, a representação de uma função. Então nós vamos aprender 4 tipos, a representar através de diagrama de Venn, diagrama de flechas, através de gráficos no plano cartesiano, por extenso, que é através da descrição dos elementos dos conjuntos, tanto do domínio quanto do contradomínio e imagem, e a representação através de sentenças, propriedades ou lei de formação. Possui o mesmo significado essas três, no entanto, há autores que vai depender do autor que você esteja estudando, ele vai chamar de sentença, propriedade ou lei de formação. Aí você já está sabendo o significado, então vai ficar fácil de compreender. Classificação de função quanto à sua imagem. Então nós vamos aprender diferenciar uma função injetora, sobrejetora e bijetora, e funções polinomiais. A definição formal de função seja f uma função de a em b, ela vai fazer o seguinte: ela vai ser representada por essa simbologia f dois pontos a flecha b. Vai ser uma função que vai pegar os elementos de a e associar os elementos de b através de uma lei. Então, para todo x, esse símbolo aqui é para todo x pertencente ao conjunto A, vai existir um y pertencente a b. E x e y vai ser um par ordenado dessa função. A função f, esse primeiro exemplo vai fazer o seguinte: vai ligar o objeto do conjunto A à sua cor no conjunto B. Então, o conjunto A é formado por esses objetos, B pelas cores, e a função ela vai pegar e vai ligar o objeto à sua cor. Então, o triângulo ligou para a sua cor, o retângulo para a sua cor, e aí sucessivamente. Isso aqui caracteriza uma função, né? Essa ligação. Mas aí tem quatro tópicos para a gente analisar e verificar realmente se é uma função. Vamos lá. Como é que a gente vai reconhecer uma função? De cada elemento de A, do conjunto A, parte uma única seta para B, seta ou flecha. Então, isso atende, esse primeiro tópico, o conjunto A está saindo realmente apenas uma seta para o B. Então, esse elemento também sai, esse apenas uma seta e esse apenas uma seta. Pode sobrar elemento no conjunto B, mas não pode sobrar no conjunto A. Realmente, conjunto A, todos os elementos saem uma seta e todos estão associados a um elemento em B. Enquanto que B recebe a seta, no entanto, tem dois elementos que não tem nenhuma associação. Isso pode, né? B pode sobrar, mas A não pode. Pode chegar mais de uma seta em um mesmo elemento de B. Por exemplo, essa cor. Essa cor, ela possui dois elementos lá no A que tem a mesma cor. Então, ela recebe duas setas. No entanto, aí vem o que as pessoas mais se confundem. É que A não pode sair duas setas, mas B, um elemento de B pode receber duas setas, né, ou duas flechas. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. A gente consegue, através de produto cartesiano, fazer diversas associações, diversas relações de elementos, diversos pares, né, relações binárias. No entanto, não quer dizer que serão funções, né? Mas aí toda função é uma relação.
Agora vamos às representações. A primeira que a gente usou foi a representação por diagrama de Venn. Né? Já já a gente vai ver outras. Mas antes disso, vamos ver esse exemplo. Dados os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e B, pelos elementos 1, 2, 3 e 4, a função f irá associar um elemento de A ao seu sucessor em B. Então, ela vai pegar um elemento de A e vai associar o próximo elemento em B. Para isso, a gente vai fazer a resolução através de diagrama de flechas ou diagrama de Venn. Coloca-se os conjuntos, os diagramas e os elementos de A e de B. Antes disso, eles vão receber uma classificação especial, porque o conjunto A vai ser o conjunto de partida, de onde vai sair as setas ou flecha. Então, o conjunto A, ou nesse caso é o conjunto A, de onde vai sair vai sair as flechas, vai ser o conjunto de partida, vai receber esse nome, domínio. Então, o domínio é de onde saem as setas. Né? Porque esse conjunto poderia ser nomeado com outra letra, por exemplo, Z. Mas se está saindo as setas, é de onde parte as setas, ele vai ser o domínio. Enquanto que o B, que vai receber as setas, que é o conjunto de chegada, vai ser o contradomínio. Então, a função faz o seguinte, ela pega o primeiro elemento de A e associa ao sucessor, ao número após ele. Então, após 1 tem o 2. Então, ele faz isso. O 2 e o 3 e após o 3 o 4. Então, ela fez a associação do sucessor, como está aqui a lei de formação dela, a regrinha dela. No entanto, cada elemento de B, apesar de B ser o contradomínio, os elementos que estão associados a A, eles recebem uma nova classificação, né? uma nomeação, que no caso eles vão ser a imagem dos elementos. Então, esses elementos eles vão fazer parte do conjunto e imagem da função. Certo? O que a gente pode concluir? Que o conjunto imagem faz parte do contradomínio, então ele é um subconjunto do contradomínio. Essa é a representação em diagrama. Agora a gente vai fazer a representação no plano cartesiano. Para isso a gente considera que o domínio ele é todo o eixo das abscissas e o contradomínio o eixo das ordenadas. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, né, do plano cartesiano. Mas no caso aqui, o domínio, que é x, ele vai ser tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Assim como o contradomínio também é o eixo do y completo, parte positiva e a parte negativa. Se eu colocar os pares ordenados, que aqui gerou pares ordenados, ó, o 1 com o 2, o 2 com o 3 e o 3 com o 4. Se o conjunto A é o eixo das abscissas, esses elementos vão ser o x. E todos esses elementos em B, como B, o contradomínio é o y, todos aqui vão ser os y. Então, eu vou associar o 1 com o 2 com o 3, o 3 com o 4. Se eu ligo agora estes pontos para formar meu gráfico da função, então esse em verde é o gráfico da minha função, e eu tenho x domínio, y contradomínio, apenas para localizar. Aqui tem umas ponderações de domínio ainda, depende da função, mas isso aqui é só para entendimento rápido. E agora a imagem vai ser assinalada aqui. A imagem é apenas esse trecho vermelho aqui do y. E veja que o contradomínio, enquanto o contradomínio todo é todo o conjunto, todo o y, a imagem é apenas onde tem os seus correspondentes. E a outra representação, por extenso. Para fazer essa representação, eu vou descrever cada elemento. Então, o conjunto A é meu domínio, que eu simbolizo por D de F. O B, meu contradomínio. E os elementos que têm a associação, recebem a flecha, são as imagens. Então, veja aí que a imagem é subconjunto, né, do contradomínio, mais uma vez. Representação por lei de formação.
ou por forma algébrica também é conhecido. Antes de representar, um fato importante é que sempre lembre-se que o y é a mesma coisa de f de x. Então, chamar f de x, chamar y é a mesma coisa. Então, a função ela transforma um número no seu sucessor. Então, ela pega esse número e soma mais um, que é o próximo. Para eu fazer essa descrição, né, essa formalização, ele está gerando quem? Está gerando os y. E como o y é o f de x, basta eu tirar o y e colocar o f de x, está aí minha função. Então, a função vai pegar um número e vai somar um para dar seu sucessor. Mas se vier o gráfico, como é que eu reconheço o gráfico de uma função? Esse exemplo aqui, ele traz esse gráfico em verde dessa função, já é nossa conhecida, mas traz esse gráfico. Esse gráfico eu vou associar cada elemento de x a um elemento de y, né? O domínio é o contradomínio. Então, se eu fizer isso, ó, eu vou ter essa associação que eu já conheço. E se eu passar uma reta, né? Uma reta vertical no gráfico, né? Se eu traçar uma reta vertical em cima do gráfico, você vai ver que ela tocou no mesmo ponto. Então, ela tocou em um ponto que levou o correspondente ao eixo do x. Se eu fizer isso no 2 também, ó, ele tocou em apenas um ponto e levou para o seu correspondente. E assim, toca apenas em um ponto do meu gráfico, em verde. Né? Só que isso aqui são conhecidos. Se eu fizer isso ao longo do gráfico, em qualquer local, em qualquer parte do gráfico, ó, se tocar em apenas um ponto, você vai ver que ele vai fazer uma projeção lá no y. Isso é que caracteriza uma função. Se eu traço uma reta vertical num gráfico e toca em apenas um ponto, é uma função. Por quê? Porque ele tem uma projeção lá no y em apenas um ponto. Então, para esse valor, que eu nem sei qual é, né? Para esse valor aqui em x, ele vai gerar apenas um valor em y. Enquanto que, por exemplo, nesse gráfico aqui, que é uma circunferência, se eu traço uma reta vertical paralela a y, está tocando em dois pontos. Então, se essa reta em 2, ela tem meu x2, mas mesmo 2 vão produzir duas imagens diferentes lá no y. Então, esse gráfico aqui não é de uma função. Vamos fazer mais exercício. Então, esse teste é chamado de teste da reta vertical. E eu traço nessa reta ao longo de qualquer gráfico. Então, a letra A, se eu passar aqui, está tocando em apenas um ponto. E se eu fizer isso ao longo de todo o gráfico, também vai tocar em um único ponto. Então, isso aí é uma função. B, se eu fizer a mesma coisa, também toca em um único ponto, é uma função. C, tocou em um ponto, mas ao longo de todo o gráfico, será se vai ser em apenas... Se eu traçar essa reta vertical, vai ser... ela vai cruzar o gráfico apenas em um ponto. Se eu fizer aqui, vai ser em 2, né? Então, está tendo duas imagens para o mesmo número. Então, não é uma função. Letra D, mesma coisa, né? Não é uma função por causa disso. Letra E e letra F são funções. E a classificação em relação à imagem? Primeira classificação é uma função injetora. Formalmente, uma função f de x é um f de a em b, ela é injetora se todo x1 diferente de x2 do domínio tiver uma imagem diferente no contradomínio. Traduzindo isso, a gente vai fazer isso aqui através de exemplos. O que é que vai acontecer aqui, nesses meus exemplos aqui? O que é que está dizendo aí? Identifica as funções injetivas ou injetoras. Uma função, para ser injetora, o elemento, o x do A, tem que ter lá o seu y no B exclusivo. Né? Ele não pode ter nenhum outro elemento nenhum outro elemento x ligado a ele. Cada x vai possuir seu y exclusivo.
Então a gente vê que esse x aqui tem o seu y exclusivo, esse tem o seu y exclusivo, x, y exclusivo. Então isso aqui é o que caracteriza uma função injetora ou injetiva. No item 2, também a mesma coisa. Né? Apesar de sobrar um elemento no contradomínio, não tem problema. Já o 3, por que é que não é uma função? Na verdade, ele não se caracteriza com uma função injetora ou injetiva, porque o n e o o têm a mesma imagem. Né? Então, porque aqui diz que cada elemento do domínio tem que ter o seu, a sua imagem diferente no contradomínio. Então, tem que ter, cada x tem o seu y exclusivo. Né? Para cada x do domínio, tem um y exclusivo no contradomínio. Então, aqui não é. Então, não pode haver duas flechas convergindo para a mesma imagem, ou seja, x no domínio possui um y exclusivo no contradomínio. Já a função sobrejetora, ela vai obedecer a seguinte regra. Para ser sobrejetora, se o contradomínio for igual à imagem, então o conjunto B tem que ser igual ao conjunto das imagens. Imagens são os elementos que recebem a seta. Então, por exemplo, o conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio, imagem são os elementos que recebem a seta. Então, como o exemplo 1, o contradomínio é D e E, e quem recebe setas também é D e E, então o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, essa função ela é sobrejetora. Já o exemplo 2, o contradomínio é B, C, D e E, só que a imagem é apenas B, C e D, porque são os únicos que recebem aqui a flecha, seta. Então, é diferente. Então, 2 não é sobrejetora. E o 3, ela é sobrejetora, né, porque cada um recebe, porque o B, né, o contradomínio YRS é igual à imagem, né, quem recebe a seta, YRS. Então, eles são iguais. Então, é sobrejetora o 1 e o 3. Então, não pode sobrar elementos no contradomínio. Né, uma dica, né? Não pode sobrar elementos. Sobrou, não é sobrejetora. Se sobrar. Bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora simultaneamente. Então, ela tem que ter um x, tem que ter seu y exclusivo e não tem que sobrar nenhum elemento no contradomínio. Então, para a gente assinar as funções bijetoras, vamos analisar. O primeiro exemplo, o 1 aqui, esses elementos, o x1 está associado ao f de x1, o x2 ao f de x2, o 3 ao f de x3. Então, ela é uma função injetora. Também no B não sobra nenhum elemento. Então, ela é sobrejetora também. Então, se ela é injetora e sobrejetora, ela é uma função bijetora. O 2 não é uma função injetora, porque os elementos x do A, que é o E e o I, eles estão associados ao mesmo elemento em B, então não é, né? Não é injetora, também não é sobrejetora, porque o contradomínio não é igual à imagem. O contradomínio são todos os elementos, a imagem são os elementos que recebem a seta. Então, é diferente, então não é bijetora. Na verdade, ela não é nem injetora, nem sobrejetora. E o exemplo 3, o que acontece? Está partindo de um único elemento de x, duas setas. Então, isso caracteriza que não é nenhuma função. Assim também como o n, para ser uma função, todos os elementos do domínio têm que estar associados a um elemento no contradomínio. E isso não está acontecendo. Então, isso aqui não é nem uma função e também não é bijetora. E nem injetora, nem sobrejetora, portanto, né? Então, o resumo. Para cada x do domínio,
possui um y exclusivo no contradomínio, não sobra elementos no contradomínio. Esse não sobra elementos no contradomínio quer dizer que o contradomínio é igual à imagem. Então, como identificar se uma função é injetora através do gráfico, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um teste que a gente vai chamar de teste da reta horizontal. A gente vai traçar uma reta paralela ao eixo do x. Então, se eu fizer isso no primeiro gráfico, ao longo do gráfico do x, né, em vermelho, vai tocar em um único ponto. Então, vai projetar apenas um ponto no domínio. Então, se fizer isso, se houver uma reta horizontal que toque o gráfico em um ponto no domínio, a função é injetora. Na verdade, é um único ponto. Então, a cada reta que eu traçar na horizontal, que cruzar esse gráfico, tem que gerar apenas um ponto aqui no domínio. Então, ela será injetora. No caso do exemplo 2, né, eu tracei a reta e também gera um único ponto aqui no domínio. Já o exemplo 3, eu vou passar a reta horizontal e ele vai gerar mais de 2 pontos aqui no domínio. Então, isso aqui não é uma função injetora. Quando toca, para ser injetora, o teste da reta vertical deve tocar o gráfico em apenas um ponto. E sobre a injetora, se a reta horizontal tocar o gráfico em um ou mais pontos do contradomínio. Então, necessariamente tem que tocar em um ou mais pontos em todo o contradomínio. Lembrando que o contradomínio é diferente da imagem. Então, se nesse primeiro exemplo aqui, eu traço aqui, ele está atendendo. Só que lembre-se que o contradomínio é todo o eixo do y. Então, se aqui tocou em 2, ele fala em 1 ou mais, está valendo. Só que aqui também é contradomínio. E se eu passar aqui, ó, ele não está tocando em nenhum. Então, por ele não estar tocando em nenhum, e a regra diz que ele tem que tocar em 1 ou mais, então não é sobrejetora. Enquanto que o exemplo 2 toca em qualquer parte desse gráfico, se eu passar a reta aqui no contradomínio, ele vai tocar em apenas um ponto. Não vai ser em mais de um, mas pelo menos vai tocar em todos. Então, ela é sobrejetora. E nesse gráfico aqui, ela toca em 1, só que bem aqui no A, ó, não vai tocar em nenhum. Então, também não é sobrejetora. Então, só recapitulando. Para a identificação de uma função injetora ou injetiva, basta eu traçar uma reta na horizontal e tocar em um ponto, ela é injetora no gráfico, né? Se tocar em mais de um, não é injetora. E para ser sobrejetora, tem que tocar em um ou em mais do contradomínio, né? Do contradomínio, para poder ser uma sobrejetora, certo? Então, o nosso último tópico, funções polinomiais. Definição: uma função polinomial na variável real x é toda função definida por essa expressão f de x igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x n menos 1 e por aí vai. Afinal, você pode ficar com medo, né? No caso aqui, o que está acontecendo? Aqui eu só estou diminuindo os coeficientes, que todos esses em vermelho a gente vai determinar, vai chamar de coeficientes. Então, o AN, dependendo aqui do AN, ele está diminuindo até chegar no A0. E os expoentes também, certo? Começando pelo xn, xn-1, xn-2. Esse n é o expoente, ele é um número natural, certo? É um número natural. Enquanto que a variável x é um número real, pertence ao conjunto dos números reais. Então, o que eu assinalei aqui em vermelho são os nossos coeficientes da função polinomial, e o grau dessa função vai ser determinado, né, pelo maior expoente da variável.
Então, o que vai determinar se é uma função polinomial do primeiro grau, do segundo, do terceiro e daí por diante, vai ser o grau da variável. Então, determine o grau se for um polinômio. Então, observe aqui, f de x igual a menos 2x mais 1. Possui apenas uma variável x, né? Então, possui apenas uma variável, não tem outra letra, não tem outra y aqui, nem z. Então, como possui apenas uma variável, vai estar caminhando para ser uma função polinomial, né? Os coeficientes que acompanham a variável aqui, no caso, é o menos 2, que eu chamei de a, menos 2, e b, o 1, né? Que apesar do x aqui ser 0, a gente também pode... Eu trouxe como um a, né? Os coeficientes a e b, mas você também pode chamar de a1 e a2, isso não vai ter problema. Os expoentes são naturais, então a variável aqui, que é o x, tem um expoente natural igual a 1. Portanto, o maior expoente que aparece é o da variável x igual a 1. Logo, é uma função polinomial do primeiro grau ou uma função do primeiro grau. Então, é determinado pelo maior índice do expoente, ou maior índice da variável. Essa função g de x, né, x2 mais x menos 1, possui apenas uma variável x, as variáveis são x apenas. Os coeficientes, o a1, o a é 1, o b é 1 e o c é menos 1. Os expoentes são naturais, então eu tenho expoente 1, expoente 0 e um expoente 2. Esse expoente é 0 aqui, porque tem um x0, então x elevado a 0 é 1, uma vezes o coeficiente é 1. No caso, menos 1. 1 vezes menos 1. O maior expoente que aparece é o do x2, que é o 2. Logo, isso aqui é uma função polinomial do segundo grau. H de x igual a x a menos 1 mais 2. Possui apenas uma variável, porém o expoente não é natural. Esse expoente aqui é inteiro, negativo. Então, isso aqui não é uma função polinomial.